Olá, pessoal. Estou na terceira parte da nossa aula e agora eu vou falar um pouco a respeito de brincadeiras para aprender brincando. Como de costume, vou compartilhar com vocês os slides para acompanharem de forma mais fácil. Então, só um momento. Bom, já está aí, né? Então, nós temos algumas brincadeiras para aprender brincando e alguns brinquedos, jogos e brincadeiras tradicionais têm origens surpreendentes, que foi o que eu comentei no segundo vídeo a respeito da origem dos vídeos e também dos vídeos, não, desculpa. Comentei no segundo vídeo a respeito da origem de algumas brincadeiras, que muitas vezes não são brasileiras, porém as utilizamos muito aqui. Temos também as brincadeiras que são brasileiras e a gente não pode perder essa tradição, essas origens, até mesmo para entendermos o que ela pode desenvolver no período da primeira infância. Vem tanto dos povos que deram origem à nossa nação, como de outras terras longínquas. Então, independente de onde ele vem, mas ele vem com um repertório, ele vem com uma sabedoria, e este repertório e essa sabedoria precisa fazer parte da prática docente na educação infantil. Mesmo assim, jogos e brinquedos como a peteca, a amarelinha, a ciranda, a pipa, a cama do gato têm um valor cultural inestimável. E o lugar dessas brincadeiras já está garantido na cultura tradicional da infância. Lembram-se que ontem eu comentei, ontem não, no segundo vídeo, eu acabei comentando, eu disse ontem porque eu gravei uma parte ontem e uma parte estou gravando hoje, dia 7/10, que é o dia da aula. Então, eu disse no segundo vídeo também a respeito do patrimônio cultural. Muitas brincadeiras já são patrimônio, porque eu lembro de ter comentado que muitas, nós costumamos dizer, farão parte do patrimônio, elas já fazem parte. Então, toda essa cultura lúdica, ela já é parte tradicional, ela já faz parte da nossa cultura brasileira. E a gente não pode perder simplesmente para a web, a gente não pode perder para outras ações que não fazem parte do processo da educação infantil. Por isso que é muito importante a gente sempre visar, a gente sempre estudar, a gente sempre analisar o que cada uma dessas brincadeiras querem dizer no processo da educação infantil. A brincadeira, ela é o exercício físico mais completo de todos, e é através dela que agregamos valores e virtudes para a nossa vida. Então, a falta da valorização do brincar, ela acaba contribuindo para a realidade que vivemos hoje. As brincadeiras estão entrando em extinção. Brincar, porém, é um momento sagrado, pessoal. A gente não pode perder de vista este momento, que é tão importante na vida da criança. A gente não pode perder as brincadeiras. Esta realidade que nós estamos vivendo está tirando um pouco disso. E muitas vezes a gente acaba criando um processo de desenvolvimento da criança com algumas fragilidades, que muitas vezes essas fragilidades serão cobradas frontalmente em um dado momento da sua vida. Por isso que a gente não pode perder. A falta de valorizar do brincar, ela acaba acarretando em N situações fragilizadas. Por exemplo, nós estamos em um momento de distanciamento social. A internet, ela está aí, ela está ajudando? Ela está. Irmãos estão em casa, parentes estão em casa, então não usem a internet simplesmente para deixar uma criança sozinha, sem fazer barulho, fazendo uso dos seus jogos. Não, use a internet para pesquisar uma brincadeira. E que esta brincadeira desenvolve muitas outras coisas. Não estou desmerecendo a internet e todas as ferramentas que elas acabam nos dando e toda a facilidade. Mas existe o momento certo da internet e existe o momento certo da brincadeira com a interação. É através das brincadeiras que as crianças ampliam os conhecimentos sobre si e sobre o mundo e sobre tudo que está ao seu redor. Então, pessoal, elas manipulam, elas
exploram os objetos, elas comunicam-se, elas desenvolvem suas múltiplas linguagens, organizam seus pensamentos, descobrem regras, tomam decisões, compreendem limites, desenvolvem a socialização e a integração com o grupo. Vejam o quanto a brincadeira entre as crianças e com pessoas, de repente, mais experientes, faz com que elas conheçam o mundo. Por que faz com que elas conheçam o mundo? Porque elas desenvolvem muitas coisas, as múltiplas linguagens, tá? É isso que a gente precisa perceber. Elas compartilham das brincadeiras, elas compartilham de situações que desenvolvem durante o seu processo de escolarização lá na primeira infância, tá? Por exemplo, descobrem regras, elas vão respeitar as regras, elas vão tomar decisões de acordo com as regras, e para tomarem decisões, elas precisam articular conhecimentos. Então, por isso que a gente precisa, sim, brincar a todo momento com essas crianças. Na escola, esse resgate pode ser feito nas aulas, nos momentos de recreação, nas contações de história. O fato é que o brincar deveria ser muito mais frequente nos currículos. Na verdade, ele já faz parte. Eu disse isso no segundo vídeo, que em um dado momento eu coloquei no segundo vídeo que muitas vezes a brincadeira ela não é valorizada, ela é pouco estudada, e alguns teóricos estão falando sobre ela. E eu lembro de ter dito que nós temos documentos oficiais estruturantes que dizem que o brincar são eixos estruturantes da educação infantil. Então, nós temos sim que contemplar a brincadeira, até considerando que nós temos políticas públicas que devem ser seguidas. A gente não pode deixar de seguir um documento oficial, porque a gente considera correto completamente o contrário. Bom, se eu considero correto completamente o contrário disso, o que justifica? Então, assim, quais são os estudos que justificam o contrário de tudo isso? Então, nós temos, sim, documentos oficiais que nos dão embasamento para dizer que, na educação infantil, o brincar é a principal atividade. Nos próximos slides, eu vou falar agora a respeito de algumas brincadeiras. Então, brincadeiras brasileiras, até mesmo de outras origens, mas apenas para despertar em vocês este interesse em descobrirem algumas brincadeiras. Algumas são super conhecidas de vocês, outras talvez não. Mas isso faz com que vocês vão em busca de. Então, o simples fato, eu vou começar logo com a amarelinha, que é uma tradicional, apenas uma breve descrição dela. Mas qual é a intenção? Eu quero que, após o término deste vídeo, que vocês pesquisem, que vocês assistam aos vídeos, que vocês vejam. Ficou com alguma dúvida? Então, vamos fazer uma releitura? De repente, você não precisa usar o nome amarelinha, você pode usar um outro nome. Você pode fazer uma releitura dessa brincadeira. Às vezes, alguns objetos, alguns nomes das brincadeiras já não são tão cabíveis para o momento, mas você, professor, pedagogo, pode sim reformular, reescrever toda essa história das brincadeiras e dos jogos que nós temos. Então, em casa também, né, num ambiente naturalmente menos informal, deve-se brincar também, sempre que possível, com essa criança, mas o brincar de forma que haja uma interação, envolvendo pai, mãe, avós, tios, colegas, bichinhos de estimação, para quem tem. E agora eu vou mostrar para vocês algumas pequenas brincadeiras que podem ser feitas em casa ou no ambiente escolar, quando vocês estiverem na prática de vocês. Então, a primeira delas é a amarelinha. Essa brincadeira tão tradicional entre as crianças brasileiras também é chamada de maré, sapata, avião, academia, macaca e etc. A amarelinha tradicional é desenhada no chão com giz e tem o formato de uma cruz, com um semicírculo em uma das pontas, onde está a palavra céu, lua ou cabeça. Depois vem a casa do inferno, ou pescoço, e a área de descanso, chamada de braços, ou asas, onde é permitido equilibrar-se sobre os dois pés. Por último, a área do corpo, ou o quadrado. Então, aí vocês percebem que a própria amarelinha ela já tem várias releituras, né? Até mesmo pelo nome dela, até mesmo
por algumas palavras que eles usam. Às vezes vocês vão falar, nossa, mas não é isso. Gente, é a amarelinha, é para despertar em vocês. E o despertar em vocês a vontade de conhecer a amarelinha é também despertar a vontade de vocês conhecerem o que ela pode desenvolver entre as crianças e com as crianças. É essa a intenção que eu quero com vocês. Nós temos a batatinha. Em fileira, uma criança, no caso, o Batatinha. Ah, não gosta do nome Batatinha porque pode remeter a qualquer coisa? Ok, gente, mudem o nome. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Vocês vão fazer a releitura dessa brincadeira. Eu estou mostrando como pode ser feita a dinâmica. O nome, o apelido, isso vocês podem decidir. Coloca-se de costas para a fileira e atrás da raia, a distância de 3 metros, mais ou menos. O Batatinha, atrás da raia, grita: batatinha frita com arroz ou batatinha 1, 2, 3. É o momento em que os da fileira aproveitam a oportunidade para avançar rumo à raia, através de pulos. Após dizer a frase, o Batatinha volta-se para o grupo. O que for apanhado em movimento deve retornar ao ponto de partida ou passar para o lado da raia e esperar que termine a brincadeira. Ganha o que conseguir atingir a raia através de pulos sem ser percebido pelo Batatinha. Então, muito provavelmente vocês vão desenhar ou colocar uma fita, amarrar uma fita de um lado para o outro, considerada como uma raia, e existe o Batatinha que fica de costas, ou a pessoa, ou como vocês quiserem chamar, e vocês podem interagir. Quer dizer, outra situação, vocês vão pesquisar sobre essa brincadeira e vão perceber o tanto de coisas que ela pode fazer. Ela vai desenvolver percepção, agilidade, raciocínio, estratégia. E se desenvolve estratégia, coloca em movimento todo o conhecimento da criança, cognitivamente dizendo, tá bom? Então, passem a ter este olhar em relação às brincadeiras. Nós temos agora o boliche cego. Joga um participante de cada equipe, é um boliche comum, mas os participantes jogam de olhos vendados. O objetivo do jogo é derrubar o último pino, não importando quantos lançamentos foram, uma vez que quando um erra, é a vez do outro. Quem conseguir vence. Então, uma outra brincadeira. O que será que este boliche cego pode proporcionar? O que ele desperta na criança de tal forma que o leve a querer ganhar? Entre outras coisas, o que mais este boliche cego pode sensibilizar a criança? Não só o boliche, qualquer outra brincadeira que tenha algo que tira um dos nossos sentidos. De repente a visão, ou de repente a audição. O que mais pode desenvolver este tipo de brincadeira, este tipo de sensibilização? Temos a cobrinha, em que dois participantes seguram nas extremidades da corda e começam a fazer movimentos com ela. Enquanto isso, os demais participantes deverão ultrapassar a corda sem tocar nela. Se não conseguir, é eliminado. Quando todos já tiverem passado, deverão passar para o outro lado. E por aí vai até chegarmos a um campeão. Então, muito provavelmente, duas pessoas seguram a corda, cada um numa ponta. Eles ficam fazendo um zigue-zague com curvas e cristas da curvas de tamanho diferente, e as pessoas precisam pular, precisam redesenhar, remodelar o que elas vão fazer a cada movimento que é feito com essa corda para passar para o outro lado. Então, percebam, pesquisem o que isso pode desenvolver em um dado momento na primeira infância. Temos também o macaquinho chinês. O macaquinho chinês posiciona-se junto a um muro virado para a parede e de costas para as outras crianças que estão colocadas lado a lado, a cerca de 10 metros ou mais. O macaquinho chinês bate com as mãos na parede dizendo: 1, 2, 3, macaquinho chinês. Enquanto este diz a frase, os outros avançam na direção da parede. Mal o macaquinho chinês termina a frase, vira-se imediatamente para os outros, tentando ver alguém correndo. Quem for visto se mexendo, volta para trás até a linha de partida. Assim, as crianças só podem avançar quando o macaquinho chinês diz a frase, pois ele pode fingir voltar-se para a parede e olhar para trás, a ver se pega alguém se mexendo. A primeira criança que chegar à parede será o próximo macaquinho chinês.
Então, não gosta do macaquinho, não gosta que ele fica virado para a parede, porque pode levar a pensar qualquer coisa, ou qualquer interpretação diferente do que a gente quer, reformulem. Visitem a brincadeira e revisitem a partir de uma reformulação, tá? Então, essas foram algumas brincadeiras que eu coloquei para vocês. Eu quero que agora, ao término deste terceiro vídeo, que vocês pesquisem a respeito dessas brincadeiras. Quero que vocês registrem no caderno de vocês. Porque isso eu vou pedir também, em um dado momento, ou em alguma atividade, ou em prova, em algum momento, eu vou pedir para vocês descreverem para mim o que é o boliche, cego, ou o que é a brincadeira da cobrinha, ou o que é a amarelinha, o que ela pode desenvolver, a batatinha, tá? Quais habilidades, se ela é interessante, se ela é pertinente. Então, pesquisem. Eu já mostrei para vocês, eu fiz breves comentários a respeito delas e comentários pertinentes que podem, sim, desenvolver muitas coisas na educação infantil. Eu quero que vocês analisem as habilidades que são desenvolvidas e aprimoradas com essas brincadeiras, porque ao mesmo tempo que a gente se depara pela primeira vez com uma habilidade, a gente vai também revisitá-la a cada momento diferente lá na educação infantil. Então, assistam vídeos do YouTube sobre essas brincadeiras e outras mais. E eu quero que vocês registrem tudo no caderno de vocês. O que vocês observarem de pertinente em relação a isso que eu passei, aos vídeos da segunda parte, da segunda aula, do segundo vídeo, também façam os seus registros, tá bom? Então, pessoal, agora é com vocês. Pesquisem, analisem, vejam o que é bacana em relação a essas brincadeiras e comecem a mudar o olhar de vocês. Comecem a perceber a importância de se saber a importância da brincadeira. A importância de se saber o que ela desenvolve, a importância de se saber o histórico dessas brincadeiras, ok? Vocês sabem, estou à disposição. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar nos canais que sempre nos encontramos. Tchauzinho, pessoal. Até mais. Bom trabalho.